vamos dormir com o papai. E o nosso assunto de hoje é sobre incestos na Bíblia. Para quem não sabe o que é incesto, incesto é a relação de familiares, pessoas muito próximas, né? Tipo o pai com a filha, o filho com a mãe, irmão com irmã, irmão com irmão, irmã com irmã, enfim. Essa mistureba aí entre familiares é tido como incesto. Só que o que você vai ver aqui é que no início da criação, segundo a descrição da Bíblia, casos de incesto era extremamente normal. Na verdade, se formos olhar realmente a coisa como tal, como descrito, nós pertencemos a uma geração, a uma raça que teve início no incesto. Você vai entender sobre esse assunto. Agora, não quero aqui fazer esse assunto com o objetivo de criticar, de provocar, de estar do lado dos ateus ou do lado dos cristãos. Não, nada disso. O meu objetivo aqui é criar uma expansão de consciência. Vou fazer todo o assunto aqui de uma forma leve, divertida, mas sempre com o objetivo de levar você a despertar. Para quem já está há mais tempo aqui no canal, já conhece muitas coisas, mas para muitos iniciantes, pessoas que estão começando a acordar para algumas coisas agora, então muitas coisas nem sabem, tem muitas pessoas que nem sabem, nem lê a Bíblia direito, enfim, passa por cima de muita coisa, porque foi programada de uma forma muito restrita, e assim passa a sua vida inteira. Então eu tenho como objetivo aqui levar você a refletir, a pensar e buscar a verdade, a única verdade. Mas a única verdade e a verdade absoluta não está em nenhum livro no mundo, nenhuma frase, nenhuma fala. Está dentro de você. É o eterno agora, sempre agora. Mas eu vou falar mais sobre isso logo à frente. Então vamos investigar as passagens bíblicas que mencionam casos de incesto e entre outras coisas aqui de uma forma muito divertida, ok? Mas sempre dentro do que está escrito na Bíblia, sem fugir. E conheceu Caim a sua mulher, e assim eles se casaram e tiveram filhos. Gênesis 4:17. Temos que aceitar que Caim casou-se com sua irmã, né? Porque só existia Adão e Eva. Não existia outros casais. Se formos aceitar outros casais, então devemos fugir do contexto da Bíblia. E se aceitamos o contexto da Bíblia, devemos aceitar que a mulher ou a esposa de Caim era sua irmã. E com certeza os filhos dele se casaram entre si. Então é aceitável, ok? Existe um outro mito no judaísmo, não no judaísmo, mas alguns mais místicos, mais esotéricos, no Zohar, mais especificamente, é que existiu uma outra mulher antes de Eva. Deus criou Adão e criou essa mulher também do barro. Só que essa mulher, ela não quis, era Lilith o nome dela, Lilith não quis ser submissa, não quis ser inferior a Adão. Assim, ela era uma mulher rebelde, né? A briga do sexo já começaram lá no Jardim do Éden. Ela não queria de forma nenhuma ceder para Adão. Enfim, ficaram brigando no paraíso. Por fim, ela se revoltou e saiu do Jardim do Éden. Aí Deus foi e mandou 3 anjos buscar Lilith. Lilith bateu o pé, falou que não ia, que não voltava, que ela não ia ser submissa, que ela não ia ficar por baixo de um homem. Enfim, Deus foi e deixou ela para lá. Aí ela virou um espírito errante. O engraçado aqui é que, se formos olhar essa base, desde o início as mulheres estão dando trabalho para Deus e para os homens, né? Brincadeira, tá, meninas? Mas vamos tirar Lilith de cena, porque os cristãos não acreditam em Lilith e Lilith também não está na Bíblia. Então vamos tirar Lilith de cena. Só existe Adão e Eva. Então, Adão e Eva deram filhos e filhas e eles se casaram entre si e assim a geração foi crescendo. Vemos o caso de Abraão, que é um caso bem peculiar, né? Porque na época de Abraão já existiam muitas mulheres, mas Abraão preferiu casar com sua irmã. Disse que era meia-irmã. Então alguns defendem assim, não, era meia-irmã. Era só por parte de pai, não era por parte de mãe. Não importa, era irmã do cara. O cara casou com a irmã dele. E a irmã dele era muito atraente.
Sara era muito atraente só pelo que descreve. Porque os reis se sentiram atraídos. Abimeleque se sentiu atraído. Porque Abraão também deu uma mentirada, né? Ele deu uma mentirada para se defender. Ele, com medo, foi e falou que a mulher era só irmã dele. Aí o rei ficou de olho grande. Eu vou pegá-la de noite. Só que aí o rei, eu acho que estava muito ocupado lá, não sei porquê. O cara não pegou logo a mulher, não finalizou não, dormiu. Aí ele sonhou. Deus falou para ele, olha, essa mulher é casada. E se você tocar nessa mulher, se você dormir com ela, ou seja, dar uma zinha nela, você vai morrer e todo o seu reinado vai perecer. Abimeleque no outro dia cedo correu, foi lá e contou para Abraão o que aconteceu e devolveu a mulher para ele e ficou injuriado. E realmente, né, o cara foi enganado, falou que era irmã, se era irmã não tinha problema, pô. Na boa, né? Deus defendeu a mentira de Abraão e ainda queria condenar o cara que não tinha nada a ver com a história. Sacanagem, né? Vai expandindo a sua consciência. Por fim, realmente, eles eram irmãos e deu um filho que foi, nasceu o filho que foi Isaac, e Isaac, enfim, perpetuou a espécie. Nós vemos desde o início aqui uma certa coisa que fica mal entendida. Por que Deus não criou várias famílias, né? Chegamos aqui ao caso de Ló. Ló é um caso ainda mais bizarro, assim, no sentido de exótico, né? Um caso exótico. Foi um caso mais simples, não foi um caso de casamento, nem construir família, mas foi um caso meio exótico. Porque Sodoma e Gomorra foi destruída e Ló era o único homem justo de lá. Então, Deus poupou Ló. Ló foi embora, fugindo com sua esposa e as duas filhas. A esposa, curiosa, né? Mas realmente, ver fogo cair atrás de você, você fica curioso. A mulher foi e virou para trás para olhar o fogo e virou uma estátua de sal. Enfim, já era. E Ló meteu o pé com suas duas filhas. Aí eles foram morar na caverna, em uma caverna. Não tinha casa, não tinha cidade, não tinha mais nada, foram morar em uma caverna. As meninas virgens, né? As duas eram virgens. Conta na Bíblia que as duas eram virgens. Só que as meninas eram, acho que, bem quentinhas, né? Não gostavam do negócio, ou tinham muita curiosidade. Que elas começaram a refletir, de uma forma honesta e justa, claro. Só existe nós agora no mundo. Pelo menos é assim que elas pensaram, né? Não tem outros homens aqui. Como que nós vamos casar e perpetuar a geração do papai? Nós vamos morrer e acabou a geração de papai. Aí a mais velha teve a ideia. Vamos fazer o seguinte. Vamos dormir com o papai. Aí embebedou Ló. Aqui começa uma coisa meio esquisita. Onde que eles arrumaram esse vinho? Dentro de uma caverna. Tem duas possibilidades. Ló já era um cara que gostava da cana, então trouxe muito vinho na hora que ele fugiu. Ele carregou muito vinho e levou para a caverna. Ou então eles carregaram a semente da uva. E aí plantou, e aí com o tempo deu a uva, fez o vinho. Né? Só tem essa explicação para achar o vinho lá na caverna. Não tinha mais ninguém, só tinha eles. Enfim, embebedou Ló. Ló ficou tão inconsciente que não viu nada. Aí a menina foi lá e perdeu a virgindade com Ló. No outro dia Ló acordou, não sentiu nada, não soube de nada. Bizarro isso, porque quando a pessoa bebe muito e ele não está acostumado, ele tem uma ressaca, uma baita ressaca no outro dia, ainda mais vinho. E fica um gosto ruim na boca. E Ló não sentiu nada, absolutamente nada. Entra duas hipóteses de novo. Então ele era acostumado a beber. Ele bebia direto, porque ele não sentiu dor de cabeça e nem tinha gosto ruim na boca. Aí o dia passou, Ló não viu nada de diferente. Na noite seguinte, a mais nova fez a mesma coisa. Foi lá e conversou no bate-papo, na fogueira ali dentro da caverna. Bebedou Ló. Ló de novo. Mas Ló era um cara porreta, né? Mesmo chapadão, inconsciente, não conhecia nem a filha, mas o negócio estava em pé. E dormiu com a mais nova. No outro dia, Ló de novo não sentiu nada, não percebeu nada, nem ressaca, nem dor de cabeça. E é a vida que se segue. Depois as meninas começaram a crescer a barriga. O quê? Como é que vocês estão grávidas? Ah, papai, nós dormimos com você. E aí nós já sabemos a história, né? Nasceram uma nova geração. Aí alguns cristãos defendem que
Essa geração foi uma abominação, porque esse povo acabou se tornando inimigo de Israel e tal, blá blá blá. Bom, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. A mulher, só por ter olhado para trás, virou estátua de sal. Por que não acabou com essa putaria dentro da caverna num dia, né? Que aí evitava sofrimentos futuros. Ah, mas nós não sabemos a vontade de Deus, então as coisas sim sucedem. Assim é o pensamento, né? Outro caso bem interessante é o caso de Arão e Joquebede, que é o pai e a mãe de Moisés. Eles estavam lá no Egito e existia 2 milhões de hebreus, segundo a descrição da Bíblia naquele tempo. Porém, eles se casaram e Joquebede era tia de Arão. Olha que coisa, tinha tanta gente para casar, mas eles se casaram. E assim nasceu Moisés, Arão e Miriam, e aí depois veio a nova geração, enfim, e a coisa vai andando aí. Então, desde o início da criação do mundo, até quando chega a lei, que a lei é promulgada por Moisés, através de Moisés. Então, é proibido aqui o incesto, é proibido todo tipo de envolvimento entre parentescos e pegar a mulher do vizinho, pegar a mulher do amigo, tudo é proibido. Mas esse proibido, segundo a descrição, veio 2.725 anos depois, que segundo a Bíblia, a cronologia da Bíblia, desde a criação até Moisés, passou-se 2.725 anos, contando a idade desse povo, né? Se formos levar em consideração que Moisés passou 40 anos no Egito, depois ele viveu mais 40 anos fora do Egito, depois ele voltou, tirou esse povo, então digamos aí que passou uns 90 anos, vamos arredondar para 100 anos, né? Então 2.825 anos depois que foi posto que era proibido incesto. Deus então mudou de opinião, né? Porque no início tinha todas as formas de fazer para não precisar existir incesto, mas fez de uma forma que existiu o incesto. E o incesto foi bem visto, foi poupado, não foi condenado, mas chegou aqui, opa, vamos acabar com o incesto. E aí acabou-se o incesto. Desde então é proibido incesto. Essas são as histórias de incesto. Tem outras histórias, claro. Se formos olhar realmente ao pé da letra, com certeza existiram milhares de histórias de incesto, segundo a descrição aqui, né? Mas aí nós encontramos outras histórias de incesto, como os filhos de Davi e outros casos. Eu quero colocar aqui que quando nós levamos as coisas ao pé da letra, preto no branco, isso é a verdade absoluta, nós temos que aceitar tudo. Então, temos que aceitar tudo isso como a base da geração, da raça humana, se formos ver dentro do contexto. Aí, para não aceitar, precisamos fazer várias emendas, vários tapa-buracos. E isso é crença restrita, né? A pessoa realmente está assim. E isso é terrível, é limitante, né? Porque isso perpetua de geração em geração e é passado de geração em geração e as pessoas nunca acordam para a verdade absoluta. E a verdade absoluta nunca está em livros, nunca está escrito, nunca está em palavras. Está sempre disponível no eterno agora, sempre eterno agora. Não no passado, não no futuro. No eterno agora existe a verdade absoluta. Tudo mais é um mapa, pode funcionar, mas como um mapa, não como um território. Ok, ser de luz, então busque a verdade suprema e não uma crença. Aqui no canal tem vários vídeos, procure por aí, se você é novo no assunto, está começando agora. Para os que já estão aqui no canal há mais tempo, já tem uma compreensão maior. Então, para você que está começando a jornada, ou para você que está revoltado aí, e acabou se tornando ateu, porque eu acabei me tornando ateu por muito tempo, devido a muitas incongruências, muitas coisas que era difícil de engolir, mas depois eu fui conhecendo e me libertando daquilo. E hoje, a verdade que eu sigo é a verdade absoluta. E a verdade absoluta não está restrito a nenhuma religião e nenhum livro tido como isso e como aquilo, como tal.
Para as crianças e os jovens, falei tanto aqui de incesto. Gente, isso é totalmente proibido, ok? Incesto, jamais. Talvez tenha algum jovem assistindo esse vídeo. É proibido pelo quase todos os países, proibido pelo Estado. Enfim, se envolver com parentesco gera um verdadeiro problema. Problema social, problema com a família. Nossa, problema até de genética, né? Se nascer uma criança, nasce com problemas, enfim. Aqui tem uma base de argumento que lá no início não tinha o problema da genética, porque Deus permitia, mas depois que Deus condenou o incesto, aí então o gene também foi contaminado, e aí toda criança que nascesse iria nascer com problema. Isso é o argumento de alguns, né? Algumas pessoas dessa área religiosa aí sempre arrumam um jeito de tapar um buraco aqui, de tapar um buraco ali. Eu espero que esse assunto tenha agregado à sua vida para você buscar a verdade suprema que existe dentro de você, mas você precisa remover muita casca, como a cebola, para encontrar o seu silêncio, a sua paz interna, livre de toda dogma e toda coisa ortodoxa, enfim. Deixe aqui embaixo seus comentários do que você entendeu, o que você não entendeu, se ficou aí muitas curiosidades, ou se você se sente livre e feliz agora por saber que existem muitas coisas que está descrita na Bíblia que você nem sabia, ou que foi tapado, ou que você engoliu, enfim, qualquer coisa, deixa que será muito bacana para eu ler e para os próximos que vão ler esses comentários. Se você chegou até aqui rindo, refletindo ou bugado, é porque você tem aquele gene raro do questionador, aquele que questiona tudo. E eu tenho que te parabenizar por isso. Eu não sou contra a espiritualidade, muito pelo contrário, mas sou totalmente contra as pessoas que seguem cegamente determinadas seitas, tradições, doutrinas, crenças, valores, sem questionar, sem investigar, sem fazer uma análise profunda. E é isso que eu faço nesse canal. Fazer com que as pessoas pensem, investiguem. Aqui nós falamos sobre liberdade, consciência, autoconhecimento e transformação interior. Claro, com consequência, transformação exterior também. Então, se você curte essa vibe, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Já dá uma maratonada no que tem aqui e espere pelos próximos vídeos. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.